Olá pessoal, aqui nessa parte da aula será mostrado como é realizada a criação de regras para que seja possível em uma LAN, como nós temos aqui no exemplo à esquerda, disponibilizar serviços a outros dispositivos que sejam a internet, de forma que esses serviços sejam acessados através do roteador ou gateway que está aqui na interface entre a rede local e a rede WAN, aqui. Dessa forma, nós podemos disponibilizar algum serviço interno na rede, pode ser uma página web, pode ser acesso a câmera de segurança, pode ser um servidor para algum jogo online, pode ser algum compartilhamento de arquivo. E conhecendo aquele procedimento de tradução de endereço de rede, sempre é necessário que, primeiramente, um pacote seja enviado da LAN para o dispositivo que está na internet, para que então o dispositivo que está fazendo a tradução de endereço conheça o endereço de origem original do pacote para que devolva a resposta a esse mesmo origem como destino. Quando se criam regras para fixar uma determinada porta externa para que seja entregue sempre o pacote a um determinado dispositivo interno na rede, é possível que esse dispositivo permita acesso a um determinado serviço dentro da rede e somente uma porta ou conjunto de portas externos estará expondo ele para conexões que vinham de dispositivos externos. Assim, como funciona esse procedimento? O princípio da tradução de endereços se utiliza a funcionalidade de portas que é fornecida nos protocolos TCP e UDP, que estão aqui na camada de transporte, para interferir no endereço de destino de pacotes, que é o endereço que é utilizado na camada de rede. Assim, os pacotes recebidos de fora da rede, da internet, interface WAN, antes de serem descartados pelo roteador, caso não exista uma regra no NAT dele, será consultada uma tabela de atribuição fixa e, de acordo com a porta na qual esse pacote é entregue externamente, pode ser enviado a um dispositivo IP dentro da rede de forma transparente e que o dispositivo que está na internet não sabe o que existe aí, ele só conhece o IP público desse roteador ou gateway e a porta que ele deve acessar. É possível entender isso, que existe essa é uma solução que unifica e requer, ao mesmo tempo que se utilize um protocolo determinado na camada de transporte, que é TCP ou UDP, em combinação, então, com endereços IPs da LAN, que são privados. O que é necessário para que seja possível implementar essas regras fixas? Em primeiro lugar, o dispositivo de destino na LAN deve ter o IP fixo. Quer dizer, se tiver IPs dinâmicos aqui dentro, cada vez que o dispositivo conecta ele recebe um IP aleatório, essa regra só vai funcionar por pouco tempo até que sejam renovados os IPs do dispositivo e pode ser que outro dispositivo assuma aquele IP original. Então a regra que atribui uma determinada porta externa a um dispositivo vai falhar. A outra questão é que deve-se conhecer o IP público do roteador na interface ligada ao WAN. Quer dizer, esse IP público aqui, do roteador ou gateway, deve ser conhecido de antemão, para que o dispositivo externo saiba em qual porta buscar um determinado serviço. Quando se tem um IP dinâmico, como é o caso de conexões domésticas, pode-se utilizar inclusive alguns desses serviços, como o NoIP, que é um serviço grátis, no qual se executa um pequeno programa no dispositivo que está dentro da LAN, e esse programa vai atualizar um domínio específico seu e único para que vocês possam acessar o seu IP público aqui, mesmo que ele varie ao longo do tempo, pelo mesmo domínio. Eu já tive registrado um domínio que era lteixeira.sites.net, que agora não está sendo atualizado mais, mas esse domínio sempre tinha o meu endereço IP público na minha LAN. Então, para isso, um pequeno programa tem que ser executado dentro da LAN para que seja atualizado esse domínio.
E outra questão é que só funciona por pacotes UDP e TCP. Então, pacotes IP que carreguem outros protocolos não vão conseguir passar por essa regra. Assim, tendo claro o objetivo disso, eu vou mostrar como esse procedimento é feito no roteador que eu tenho, ou no gateway que eu tenho na minha rede, que liga a minha rede de casa com a internet. Em primeiro lugar, eu preciso descobrir qual é o IP do meu dispositivo na rede para entrar na página de administração dele. Por isso eu vou executar aqui ipconfig, e eu sei que eu uso essa interface internet local. O endereço do meu gateway é 192.168.2.1. Então eu vou acessar no meu navegador essa página que vai abrir a página de administração do gateway. 192.168.2.1. Aqui nesse caso eu já abri a página de administração e já tinha a minha senha fornecida salva. Então eu vou em configurações avançadas e primeiramente eu vou verificar se eu tenho IPs fixos atribuídos aqui. Eu vou aqui em DHCP, que é o nome daquele protocolo de configuração dinâmica. Aqui eu tenho as faixas de IPs que são atribuídos e a lista de clientes aqui, uma série de IPs que tem endereços IPs e MACs fixos. Todos esses dispositivos aqui, eu forneci os endereços MAC aqui neles e atribuí endereços IP fixos. Então, a qualquer um desses dispositivos aqui, já que todas as vezes que ele for conectado à rede ele vai assumir o mesmo IP, eu posso criar uma regra de encaminhamento de portas. Onde eu encontro essa regra de encaminhamento de portas? Ela é implementada junto àquela função de tradução de endereços de rede. Então eu procuro aqui NAT, Network Address Translation, e entro aqui. E aqui já tenho a tabela de direcionamento de portas. O que eu observo aqui? Já tem uma regra que direciona as portas 1 até 1000 de qualquer protocolo TCP ou UDP para o endereço IP 192.168.2.14, que é um dispositivo que está com IP fixo na tabela. E aqui eu tenho outras diversas regras. O que é importante ressaltar aqui, que algumas das minhas regras aqui seriam inefetivas. Por exemplo, essa daqui, ela tem uma porta que eu direciono para um dispositivo, só que ela também está na faixa das portas que estariam compreendidas por essa regra aqui. Então ela não é bem efetiva, tanto que ela está desabilitada. As únicas duas regras ativas que eu tenho aqui são essas aqui, que encaminham a porta 999 para o IP 192.168.2.10. Os dois protocolos, TCP e UDP. E também outra regra que encaminha a porta 5555 para o IP 192.168.2.10. Também encaminha tanto o TCP quanto o UDP. Então, com essas regras aqui aplicadas, eu posso acessar de qualquer lugar do mundo um serviço que seja na porta 9999 com o meu IP público, e esse pedido será encaminhado dentro da minha LAN para o dispositivo 9268.2.10, independente de qual seja o meu IP público. Certo? Isso aqui é uma regra fixada nesse algoritmo de tradução de endereços. Eu sugiro agora que aqueles que interessar verifiquem também aqui no vídeo sugerido como é realizada essa configuração em um roteador gateway de outra fabricante, que é o TP-Link, e acesse os seus próprios dispositivos, caso vocês identifiquem a sua rede, tenham um dispositivo conectando a sua rede LAN à internet, para verificar quais são as variações dessa configuração.